Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre montagem no Photoshop, principalmente reforçando uma coisa que a gente já viu em aula, que são os modos de mescla ou os blend modes. E a gente vai ver também um processo de seleção novo. Bem, eu estou aqui com 3 imagens. Esse é um desenho de um super chargista da New Yorker, que eu adoro, um traço maravilhoso, que é o Steinberg. Depois eu mostro em algum momento mais imagens dele para vocês, é um cara muito incrível. Uma fotografia de uma modelo, que na verdade é um exemplo da Mamiya. Me interessava aqui pegar justamente essa parte de ter um pouco de pele e um pouco dessa roupa levemente transparente. E uma flor. E a ideia é aplicar tanto a flor quanto aqui a figura do Steinberg na modelo como se fosse uma tatuagem, vendo essa ideia como fazer esse processo de montagem. Bem, é claro que a ideia pode se sobrepor, a gente vai ver não só como uma tatuagem, a gente vai ver algumas questões, mas eu já mostro para vocês. Primeira coisa é o seguinte, assim, aqui eu tenho um fundo relativamente bacana, assim, branco relativamente, não está tão branco, mas, por exemplo, eu quero pegar só essa flor aqui. Eu posso pegar a ferramenta de seleção de objeto, colocar aqui e ver o que ele faz. Você vê que ele dá uns erros aqui, ok, mas é corrigível. Posso pegar, por exemplo, aqui mesmo nessa ferramenta, a Quick Selection, que a gente já viu que funciona por tamanho. Quanto menor o tamanho, mais precisa ela é. E você vê que ela funciona um pouco melhor. Alguns erros aqui, mas nada demais, eu corrijo. Agora, existe uma questão aqui também. A gente está pensando em levar essa parte aqui. Mas e se eu quiser levar o todo? Se eu quiser levar todos esses galhos? Vamos ver se essa ferramenta funciona, a ferramenta de seleção de objeto. Eu passo aqui, é uma área muito grande, o tom de cinza do cabinho é muito próximo ao fundo, provavelmente vai dar errado. E aí você vê que, enfim, né, eu falei que provavelmente vai dar errado, mas deu muito errado. Posso fazer com o com o Quick Selection, perdão? Posso, mas vai demorar uma eternidade, assim, né? É muito grande essa área. Então, como eu faço isso? Eu posso usar uma outra ferramenta de seleção, que é aqui no Select, Color Range, que é o intervalo de cores. Quando eu pego essa ferramenta, eu tenho essas 3 opções aqui, ó. Clicar o primeiro, adicionar áreas, subtrair áreas, ou seja, eu clico o primeiro ponto de referência e aí ela está pensando na cor do pixel que eu quero selecionar. Aqui ela acrescenta áreas, aqui ela tira áreas, baseado sempre na cor do pixel. E aqui ele tem um certo gradiente de tolerância, onde ele pode ficar mais fino, mais assim preciso, deixando esse número menor, ou menos fino, e aí você já vê que vai aparecendo a imagem inteira lá embaixo, assim. Como nesse caso é muito chatinho, porque o caule e o fundo são relativamente próximos de cor de pixel, eu vou deixar ela bem aqui acentuada. Eu vou dar um belo zoom na minha imagem, belo zoom, mesmo indo para o pixel. Pego a primeira referência aqui, amarelo, vou pegar o maisinho e vou pegar mais amarelos que ele não pegou ainda, amarelos mais claros, amarelo mais escuros e assim por diante. Você já vê que as flores estão feitas, basicamente essa é a ideia. Eu vou pegar o caule, e aí o caule eu vou ser bem chato, eu vou colocar um baita zoom, e eu vou pegar esses pontos mais clarinhos aqui, porque eu quero que ele pegue todo... Opa! Como dizer? Esse aqui está muito próximo do fundo, ele não conseguiu. Mas eu fui até aqui para pegar exatamente o caule. Vou dar um OK para a gente ver, tirar um pouco de zoom, né, porque senão não dá para ver nada. Você vê que ele tem certas imperfeições, aqui no amarelo precisava fazer os mais escuros, não tem problema, eu vou voltar lá, Select, intervalo de cores, e vou acrescentar aqui os amarelos mais escuros, que ele não tinha pegado. O amarelo tem que vir tudo, assim, sem dúvida nenhuma.
Dou um OK, ele ainda teve problema com os laranjas, OK, intervalo de cores de novo, a gente força esse laranjal. Aqui ele está muito preciso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar do jeito que está lá, vou voltar. Acho que ele está chato demais, 13 está muito pouco, então eu vou colocar aqui uns 20 e vou dar um OK para ele perceber. Já melhorou bem, mas ainda está faltando, volto lá, e essa é uma ideia mesmo, pessoal, tentativa e erro. Vou colocar 30 aqui, 30 foi muito, você vê que o fundo já começa a aparecer. 23, vou reforçar aqui nos pixels laranjas o que eu quero que ele pegue, clicando aqui nos laranjas mais escuros, mais densos. OK, e aí eu tenho uma seleção quase perfeita, tem aqui os amarelos ainda, mas a ideia é essa, a ideia é que a gente vai contornando isso. Se a gente for ver os cabinhos e as outras seleções, ó, o amarelo realmente faltou, então vamos voltar lá mais uma vez, a última, eu prometo. E aí, acrescenta, deixa ele um pouco mais rigoroso aqui, vou ter que diminuir, não vai ter jeito. 9 é pouco, aqui. Até esse fundo ficar cinzinha, tá vendo, ó? Essa passagem de preto para cinza, o preto não vai ser selecionado, o cinza começa a aparecer um pouco. E aí, ele foi bem mais rigoroso, mas acho que em linhas gerais deu certo. Tem pequenos retoques para fazer, mas são retoques que a gente já sabe fazer, são muito simples, né? Mas essa seleção ficou bem feita. Aqui os amarelos realmente ele acha que é branco, assim, tá muito claro esse amarelo, né? Tá próximo do estourado. A ideia é que eu ficasse vendo aqui, né, esses objetos, o que teria, não tem muito jeito, tem que dar uma refeita mesmo aqui. Mas pensando nesse processo como um processo interessante, eu vou criar uma máscara, já tenho o meu recorte aqui bastante bem feito, assim, pensando fora do fundo, ó, quando desaparece o fundo, esse recorte está bem interessante. E eu vou pegar a minha ferramenta Mover, que é essa ferramenta aqui em cima, a primeira delas. Vou pegar aqui o meu layer e vou levar para cá. Já coloco aqui. Ok, sem problemas. Você vê que ela veio ainda um pouquinho do fundo, mas não há nenhum problema nisso. Bem, toda vez que eu quiser mexer no tamanho da imagem, eu vou transformar ele em objeto inteligente antes, como eu já falei para vocês, aqui converter para objeto inteligente. Eu não quero mexer no tamanho agora, mas eu quero que essa imagem fique um pouco mais fluida aqui com relação ao fundo. Então eu vou clicar aqui nos meus Blur Modes e vou pensar. Você vai vendo que ela já vai... Algumas já vão dar mais certo, outras já vão dar muito errado. Você pode ir fazendo um teste aí de Blur Modes. Uns vão alterar, fazer por exclusão, né? Mas ficou bonito. Não é o que a gente quer, mas ficou interessante. E luminosidade só em preto e branco. O que foi mais legal aqui foi o Multiply. Ele tem alguns erros, algumas questõezinhas, mas a gente já acerta aqui. Além de colocar no Multiply, eu posso colocar, por exemplo, uma certa opacidade. E aí a opacidade já vai tirar um pouco da carga de preto do Multiply, vai dar uma sensação de tatuagem. E, além disso, eu vou ter que obrigatoriamente, vou mexer ela um pouquinho aqui ainda, tirar essa parte da roupa, né, clicando na máscara, pegando o pincel preto e pintando aqui. Essas partes que eu tenho uma certa transparência, como as anteriores, se eu quiser, eu posso deixar ela levemente transparente, alterando aqui a opacidade, tá vendo? Então eu deixo aqui, tipo, só um resquício, digamos assim, aparecendo ali, uma transparência muito pequena, muito pequena, porque a roupa não é tão transparente assim. E essa borda branca não, ela não tem nada, então eu vou colocar a opacidade lá em cima e vou colocar a dureza do meu pincel muito forte. Dureza é essa borda, dureza aqui em 0 e a dureza em 100. Para quê? Para que eu tenha o controle do que está passando. Então eu estou apagando aqui
e eu estou apagando exatamente nessa gola da camisa dela e não fora. A dureza você pode fazer por esse processo mais rápido de atalho que eu mostrei para vocês aqui, ou você pode fazer por aqui também, ó. Aqui eu tenho o tamanho do pincel e o hardness, que é a dureza, aqui em cima da ferramenta. Aqui. Ok, a nossa querida tatuagem já está ficando bastante interessante. Mas eu ainda queria reforçar algumas coisas. Então o que eu vou fazer? Clico aqui, fazendo um pouquinho de revisão, vou lá nos Adjustments, os ajustes, pego o Hue Saturation, matiz saturação, e vou, por exemplo, pegar os amarelos e dar um pouco mais de luminosidade para eles, um pouco mais de saturação e vivacidade. Aqui eu estou atingindo a foto como um todo, você vê que a pele dela foi. Porque eu esqueci disso aqui, ó, desse link. E aí eu vou linkar, e agora já não tem mais esse problema, só as pétalazinhas vão sentir esse processo. Eu posso continuar o tratamento com uma curva, linko ela de novo, tenho a possibilidade de fazer quantos links eu quiser, como a gente já viu, e vou transformar essa tatuagem um pouco mais suave, e eu tenho efetivamente esse efeito. Aqui, isso, isso e isso. Ficando bastante suave, e se eu olhar de perto, ela aparece efetivamente na pele. Essa é uma possibilidade, essa é uma questão, e agora eu queria mostrar outra para vocês. Vou jogar essa aqui fora. Trago aqui o Steinberg. Aqui é a mesma coisa, gente. Por mais que seja preto no branco, por ser uma imagem JPEG que eu peguei de um livro dele, se eu tentar selecionar com o modo de ferramenta aqui, a ferramenta de seleção de objeto, tá vendo? Ele não entende, ele não vai assim. Fazer por outro método seria bem complicado, assim, na verdade não complicado, mas trabalhoso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Ó. Seleção, intervalo de cores, pego o primeiro aqui, que é esse, dou um baita zoom aqui, pego o segundo, aqui, 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 e quando eu volto para a minha seleção, eu tenho a figura absolutamente selecionada aqui, sem problema nenhum. Uma coisa interessante é porque tinha uns pontinhos pretos aqui, né? Vale, por exemplo, colocar aqui com a barra do teclado invertida, para que a gente possa colocar esses pequenos defeitos. E aí eu vou pegando o pincel em preto e pintando elas para que elas não apareçam. Se eu quiser ser muito, muito chato, eu posso fazer isso nas bordas aqui também. Mas como eu falei, não precisa, porque essas bordas esbranquiçadas, elas vão sumir a partir dos blend modes, do modo de mescla mesmo. E aqui eu só estou reforçando também, porque essas caretas aqui, todas no meio, provavelmente nos blend modes eles vão sumir também. Barra invertida de novo, para tirar, vou levar até lá. Levo para cá, jogo aqui, ok, ficou no rosto dela aqui, sem problemas. Pego a ferramenta mover, vou colocar de novo aqui, porque eu gosto dessa ideia da transparência. Colocar o guarda-chuva aqui. Perdão com barulho hoje. Hoje está bastante barulhento, espero que vocês não estejam ouvindo tanto. Bem, aqui de novo os blend modes. Eu vou experimentando eles. Esse é interessante, ele faz por exclusão, ele deixa tudo branco, ó, o screen mais interessante ainda, talvez uma tatuagem branca, ó, o Color Dodge, que vai fazer o inverso, né? Ele vai, tudo que é colorido ele vai colocar na cor contrária, essa aba aqui de Lighten até Lighter Color, e aqui como é tudo preto ele vai transformar em branco.
O overlay, ou essa aba aqui entre o overlay e o hard mix, que ele vai tentar colocar o fundo mais para frente, ou seja, ele vai tentar colar mesmo essa parte do fundo, tentando fazer uma certa transparência. Então, aqui ó, o soft light fica interessante, aqui muito duro, os outros muito duros. Aqui pela diferença, tentando fazer a discrepância, exclusão, ok, esse é bem branco, né, tipo caneta, e os outros são mais para tratamento mesmo, nessas embaixo. Aqui, pela minha visão, os que ficaram melhor foi ou o overlay ou o soft light. Eu gostei mais do soft light, depois eu vou recuperar esse preto que ele perdeu um pouco depois, assim. Vou fazer aqui, então, o mesmo processo. Pego o pincel, dureza lá em cima. Vou tirar aqui, porque isso é uma blusa. Não pode ter nada aqui em cima, não faz sentido. Errei aqui um pouquinho, volto. Perdão. Ok. E aqui, ao invés de 100% na opacidade, eu vou pensar em 30%. E vou dar uma opacidade, 50%, perdão, e vou dar uma opacidade maior. Que ele apareça, mas que ele fique bem suave. E eu tenho, basicamente, essa ideia. O ideal é que a gente consiga colocar o tamanho que a gente quer antes de fazer esses retoques que eu fiz, né? Porque se eu quiser aumentar ou diminuir, ele vai ficar diferente. Eu vou voltar aqui, sem os retoques, porque eu quero aumentar e diminuir esse careta. Eu vou transformar em objeto inteligente. Command T, para quem não gosta de atalho, editar, transformação livre. E aqui eu posso fazer várias brincadeiras, né? Posso colocar... Esse desenho é muito bom para... E eu vou ter que mudar o modo de mescla, colocar aqui, para que ele fique aparecendo, fazer uma montagem ou qualquer coisa assim. Ou, fazendo uma coisa bem delicada, eu vou colocar aqui essa tatuagem bem pequena. Aqui. Sei lá, no processo aqui. Eu vou virar um pouquinho. Eu vou deixar a mãozinha do camarada aparecendo. Eu viro um pouquinho. Alguma coisa como isso. Maravilha. Command T. E aqui eu tenho duas opções. A primeira opção seria abrir o objeto inteligente e tirar alguma parte que eu não queira. Mas isso é um pouco mais complicado, porque eu não vou ver essa situação acontecendo. Como assim? Dou 2 cliques aqui, ele abre para mim, eu pego essa máscara, pinto aqui, desapareço com essa parte, por exemplo. Se eu salvar, Command S, simplesmente Command S, fecho, ele aparece de novo aqui já sem essa parte. Então, toda vez que eu tenho um objeto inteligente, eu tenho uma imagem não rasterizada ainda, não completa. E por isso eu posso aumentar e diminuir sem perder a qualidade, porque só quando eu salvar é que ele vai ter essa qualidade definitiva. Mas aqui tem uma questão, né? Putz, eu não quero ficar indo toda hora para lá e voltando e chutando o espaço que eu tô. Não tem problema, eu consigo colocar uma máscara aqui, através desse botão, que a gente já sabe, e fazendo esse processo, apagando como se fosse uma máscara. Então, essa máscara fica aqui para nós, e a máscara do objeto inteligente fica a 2 cliques, clicando ali, e sempre lembrando, tudo que eu fizer naquela outra tela do objeto inteligente, é só salvar que ele vai aparecer por aqui. Essa é uma tatuagem que eu teria, eu confesso, eu gosto muito do Steinberg. Não sei se esse desenho, mas...
Talvez. Eu adoro essa carinha triste, assim. Quase imperceptível aqui, né? E se a gente aproximar, ela tá bem. Só que tem aqui uma coisa curiosa, né? Ele tá bem, mas está muito esmaecido. Parece uma tatuagem um pouco mais velhinha. Não tem problema. Pegar uma curva, linkar com o de baixo e vou trazer aqui o quanto de preto eu gostaria. Acho que, como está fora da pele, isso aqui com o Blend Mode não vai atrapalhar, olha, fica bem evidente. E aí, a gente tem isso, só dá para ver um risquinho de tão longe, mas aqui dá para ver já aparecendo sem problemas. Povo, hoje foi uma recapitulação com um pouquinho de coisas novas, uma ferramenta nova e um Blend Modes, e falando um pouquinho mais de objeto inteligente. E a gente continua com técnicas aí na semana que vem um pouco mais avançadas mesmo, entrando no Photoshop mais avançado, pensando no próximo semestre já. É isso, se cuidem!